pessoal que te aplaudiu agora na chegada ali no vestiário. Tão logo tu concordasse em treinar o Inter, já teve muita gente elogiando, e tu sentisse isso aí aqui em Porto Alegre, o quanto tu foste valorizado por esse ato, que é uma coisa rara. Só que agora, passado os 2 jogos, o Inter, salvo do rebaixamento, a coisa cresceu muito em relação à tua pessoa. A gente te conhece, sabe o quanto tu é ligado ao Inter, só que agora tem até uma proposta protocolada no Conselho Deliberativo, que foi feito agora, esse pedido, de que seja feito um monumento a ti, uma estátua ou um busto, não sei ao certo qual é que vai ser a determinação. Como é que tu te sente e tu gostaria de ter um busto, uma estátua aqui no Beira-Rio, por ter sido o técnico campeão do mundo, o maior título, e teres passado por essa experiência totalmente diferente, que culminou hoje com essa salvação do rebaixamento? Boa noite. Primeiro que você colocou, não esperava mais me entrevistar, nem eu também esperava fazer mais conferência de imprensa depois do jogo como treinador. Essa carreira ficou encerrada em 22, uma grande conquista depois, no Campeonato Carioca contra o Flamengo. E muita coisa que eu assisti, que eu escutei, me marcou muito. Não sei te explicar, cara. Porque minha própria esposa falou que está tomando uma atitude maluca. Teve muitas vertentes. Uma delas era mostrar às pessoas que eu nunca tive brigado com ninguém. Saí daqui 2020, 21, com um dever cumprido, sabendo que me tiraram um título no apito. Um título meu não, tirado um título do Inter. Não sei o que me deu, porque eu vim extremamente confiante. Isso foi a coisa que eu mais usei. Se eu vim confiante, é porque eu acreditava no time. Se eu vim confiante, com certeza de que faria alguma coisa para ajudar, é pelo primeiro tempo, principalmente, que eu vi contra o Santos. Uma entrevista de uma pessoa que eu sei que ela tem uma adoração por mim, eu tenho um respeito por ela incomum, que é a Renata Fã. É uma das maiores coloradas que eu já vi. E ela ali na dor, naquela derrota, eu falo, pensei assim, cara, quantos colorados iguais existem, e eu não posso dizer não. Eu não posso ficar puxando isso só para mim, porque eu não fiz nada sozinho. Eu acreditei no grupo, eu acreditava no staff, acreditava porque pouco se falou. O nosso goleiro jogou 3, 4 jogos aí sem estar em condições de jogar. Então, isso é uma atitude de bravura. Então, muitas coisas. Todo mundo muito preocupado, todo mundo querendo fazer algum detalhe que trouxesse para a direção que nós não queremos ter saído. Eu acho que fica um legado, não do Abel, mas fica um legado de que não podemos nem pensar, nem admitir que o Internacional voltará a viver um momento como esse. Esse momento, para mim, ele foi muito mais importante que o Mundial. Eu falei para algum de vocês, o Mundial, o Inter não era favorito de nada.
nós, se fôssemos vice-campeões, nós íamos ficar muito contentes. Pô, somos o segundo melhor clube do mundo. Mas hoje, eu sei a dor. Eu sei o que o Colorado estava sentindo. Eu via pessoas que estavam ao meu redor, tendo pessoas na família ameaçadas. Isso me dava mais condição de querer buscar, dentro daquilo que eu tinha como capacidade, superar a mim próprio. E minha preocupação maior era que eles jogassem como eles estavam jogando. Agora, eu não vou te responder sobre estátua, cara, que isso... eu já recebi na minha vida um negócio muito importante. Foi meu nome no campo de treinamento Fluminense, porque foi em vida, né? Tudo que é em vida é legal. Porque isso aí fica para neta, bisneta, não. Mas, cara, isso não é comigo. É comigo. Com certeza a vida vai seguir, vamos ver o que vai se desenrolar. Não adianta vocês ficarem perguntando o que vai acontecer, não sei. Eu só sei que hoje eu vou tomar um vinho caro e não abdico da minha carne gaúcha. Já tive 2 churrascos aqui oferecidos, inclusive uma carne excepcional. Falaram que a picanha era muito cara, eu não sei nem o nome da loja que compraram, mas hoje eu vou tomar um vinho caro. Eu não estou pão duro não, mas hoje eu vou gastar. Abel, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Estou brincando, mas não vou falar em rosa, hein? Abel, depois do jogo contra o São Paulo, se viu um vestiário completamente abatido, que passava pouquíssima confiança para esta última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi surpreendente. O engajamento dos jogadores, a vontade e a entrega que resultaram na permanência do Campeonato Brasileiro. Queria que tu destacasse, trouxesse alguns bastidores das conversas e das tuas atitudes nesses dias entre os 2 jogos que resultaram num Inter completamente diferente hoje contra o Bragantino em relação ao time que foi goleado contra o São Paulo na Vila Belmiro. Obrigado. Primeiro, eu estava esquecendo, mas eu quero que fique claro aqui que esse momento nós estamos vivendo tem muito a ver com a família Dias, hein? Isso aí é praticamente o time que eu botei do meu jeito, mas é praticamente o time que vem jogando com ele. O São Paulo, por muito pouco tempo de treino, de não saber o nome de um ou de outro, não do time titular, mas do time de baixo e tal, vimos uma goleada, São Paulo também. Aí minha ideia, qual era? A estratégia foi errada. Eu tinha treinado um plano A, que era espelhar. Porque sabia que pela goleada eles voltariam a usar os 3 centrais, e eu falei, eu vou usar também. Mas não conseguimos engatar no jogo, sofremos um gol num momento que nós estávamos mal, e aquele segundo gol quebrou um pouco, foi colocado o plano B no intervalo. Você viu que com 2 minutos a equipe chegou 2 vezes bem, sofreu aquele fatídico terceiro gol com 3 minutos, 4. Isso mexe. Mexe porque quando tu começa um jogo perdendo de 2, tu tem logo 2 boas situações, o moral vai, a confiança vai toda embora. Hoje eu tentei ser eu mesmo, sabe? Se você vê, você viu, óbvio, eu tenho a característica do Alan, é um jogador de uma movimentação extraordinária. Ele fez com que, porque parece que o Mancini já falou isso, eu não sei, mas me falaram ali que nós aumentamos o número de jogadores no meio campo e criamos uma superioridade muito grande. Tinha sempre alguém livre. E ele foi um desses responsáveis.
pelo lado esquerdo. É claro que eu escutei, porra, tu é maluco, o cara joga de meia pelo lado direito e vai botar do lado esquerdo. Eu falei, vou, cara, eu quero que ele flutue. Ele não tem o João que flutua pelo lado esquerdo dele, eu vou ter o meu também. Trouxe o Alan Patrick um pouquinho mais para trás, correu bem porque eles assimilaram da melhor maneira possível. E acho que é um resultado, não só o jogo em si, mas o Inter não fazia gol, o Inter só sofria gol. E acho que foi um resultado que esvaziou um pouco tudo aquilo que estava de negativo na cabeça do Colorado. Abel, boa noite. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você viu o estádio hoje como estava, o torcedor, principalmente depois do fim da partida, com a sensação de alívio, gritando o teu nome. Há pouco você lembrou a vitória contra o Barcelona, que é a maior do clube, contigo na Casa Mata, com toda a representatividade que tu tens para o torcedor do Inter. Você falou que não esperava mais vir dar entrevista coletiva pós-jogo como treinador, topou esse desafio, veio. Contudo, na zona mista agora, os jogadores passando, o Bruno Gomes falou que sempre é bom ter o Abel por perto. Também citou, o Gabriel Mercado também fez referência a ti. Ouvindo isso, ouvindo o torcedor, como foi hoje depois do jogo, principalmente, na escalação, quando o teu nome saiu também no telão, o Abel Braga teria vontade, disponibilidade para o próximo ano seguir aqui no clube, daqui a pouco, não como um treinador, mas está aqui no clube, está trabalhando junto com a diretoria, próximo aos jogadores. Qual é o teu sentimento para isso? Teria essa disponibilidade? Se daqui a pouco já aconteceu alguma conversa? E se você está aberto daqui a pouco a uma conversa desse tipo com a diretoria agora nos próximos dias? Obrigado. Não, claro que isso vai ter conversa. Cara, treinador, acabou. Isso não faz mais parte de mim, sabe? Foi emocionante. Eu estava vivendo aquilo tudo, com um departamento de scout, que faz aqueles vídeos, conversa, repete, põe de novo, vem aqui. Os caras chegaram para mim, ó, o Alan está matando o time deles, está sempre livre, porque está flutuando por dentro do campo, nas costas do volante, que nós obrigamos um volante a sair para o Thiago Maia. Então, ele vindo para dentro ficou ali praticamente livre. Aí, se viesse o Gabriel em cima dele, largava o Patrick. Nós tentamos bater por etapa. E eu vivi isso aí de novo, cara, foi fantástico. Mas para mim deu. Cara, eu tomei 2 calmantes hoje, antes de vir para o jogo, porque eu acreditava, eu confiava, mas eu tinha que me prevenir se não conseguisse. Entendeu? Eu ia sentir a mesma dor que o torcedor tem, que a direção tem, que o staff tem. Então foi incrível viver isso novamente, mas nesse lado deu. Agora, cara, tá muito, a gente pensa, escuta aí, eu escutei. Não tem vestiário ruim. Não tem ambiente ruim. O mês estava pesado. Porque é normal, cara. Chegar numa situação dessa que chegamos, um clube desse tamanho, estava pesado. Tipo, a confiança estava longe. Mas muita coisa aí que foi dito, foi falado, realmente é totalmente mentira. As condições de trabalho muito boas, um staff muito bom, uma direção que esteve sempre presente. Eu estou falando para vocês de 2 jogos, mas eu conheço o Inter desde 88. Eu conheço o Inter de fora para dentro, de dentro para fora. Então, cara, é assim, vamos ver. Acho que a primeira providência que tem que ter que é um campeonato difícil. Vocês veem, na última rodada, nós não sabíamos quem seria o campeão. E na última rodada nós não sabíamos quem cairia. E vocês veem quem caiu, né? Quem vinha de 8, 9 jogos sem perder, que era Fortaleza.
nós vimos um Vitória mentalmente também desfigurado e foi lá e conseguiu se salvar. Isso nós tínhamos que pensar. Falando nós, porque hoje eu ainda faço parte, apesar que sem contrato, não queria contrato. Isso não pode acontecer mais. Nós não podemos chegar onde chegou, porque é um campeonato traiçoeiro. Quando tu vai chegando naquelas 8 rodadas, é fatídico, é ali, ó. É sempre na 30ª rodada, tal, os que estão caindo começam a jogar, tu não sabe de onde que eles tiraram bola, futebol, porque não vinham sendo horríveis e tem um ou dois que não conseguem sair de onde estavam, que é o caso do Sport, for do Juventude. Agora vê ali o resto. É surreal, cara. É surreal. Então, como é esse futebol perigoso, não se pode, lá atrás, quando se perde um jogo, você aceitar com naturalidade. Porque vai pagar na frente. E graças a Deus, o preço foi alto, mas nós saímos gratificados. Boa noite, Abel. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Bom, tu é o técnico que mais vezes treinou o Inter, tem título mundial, título de Libertadores e voltou para tentar salvar o clube. E muitos torcedores já te colocam na mesma prateleira de Fernandão, Valdomiro, Paulo Roberto Falcão, na galeria de ídolos do clube. E eu queria saber de ti, Abel, está na mesma prateleira desses outros ídolos da história do Inter? Nada, cara, só fui treinador do Inter. Esse cara que tu falou aí, todos jogaram. Por um dia, não, eu posso estar falando bobagem, viu? Por um dia. Um dia eu sei que é exatamente, mas acho que foi dali grave. Ele me ligou para mim vir para o Inter. Eu falei, ontem eu acabei de acertar com o Paris Saint-Germain. Cara, aí você ia poder me colocar aí perto desses caras, mas agora não. Fico orgulhoso de ser um carioca que passei aqui 8 vezes, mas gostaria de ter jogado também, não joguei. Abel, Fabrício. Espera um pouquinho. Já passou por pensar, porra, Abel jogou no Inter, foi zagueiro, ganhou, tal, legal. Aí eu ia ficar envergonhado. Quando tu fala em Figueiredo, meu camarada, tem que ter respeito. Gamarra, não é fácil não, viu? Abel, Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. Depois, principalmente do jogo contra o São Paulo, e os jogadores também comentam isso, comentaram agora ali na zona mista, o principal desafio foi recuperar o estado anímico do time dos jogadores. Eu queria que tu comentasse, que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque eles colocam, né, além das questões táticas que tu já mencionou, mas essa parte do Abel mobilizador, e que consegue, com a sua trajetória, com a sua história, mobilizar o time, recuperar a confiança dos jogadores. Eu queria que tu comentasse um pouquinho desse trabalho mais especificamente. Cara, não tem segredo não. Uma grande coisa que foi feito foi que nós chegamos no ônibus, no CT. Não, nem foi no CT, foi em São Paulo, indo para o aeroporto. Fui lá dentro do ônibus, estavam todos os jogadores sentados, eu falei, vocês vão chegar no CT, não tem treino, vão para casa. Pensem. Sorriam para as esposas, para os filhos. Relaxem. E eu não me mostrei bicudo para nenhum deles, com cara fechada, nada. Eu queria só dizer que eu continuava acreditando. Foi muito legal. Aquele grandão lá embaixo, o último, estou enxergando bem. A vitória tem muito a ver contigo e a melhora de saúde para sua mamãe, viu? Adriano Lois, um dos maiores amigos que eu tenho no sul daqui de Porto Alegre. Fala. Oi, tudo bem, Abel? Rafael de Vério aqui de GZH. Prazer falar com o senhor de novo. Na sua apresentação
mesmo depois de ter conquistado tudo que o senhor conquistou no Inter e ter feito parte tantas vezes da história do Inter, o senhor disse que tinha uma dívida, se sentia em débito com o Inter, porque em 2016 o senhor não veio. E que precisava, pelo menos para dormir tranquilo, assim, saber o que poderia ter, né? Já que apareceu de novo, e como o senhor falou, infelizmente apareceu de novo, que não pode acontecer. Como é que fica agora? Agora dá para dormir com... Tá zerado com o Inter? Não, dá porque aquele momento nós já esquecemos. Fica um sofrimento no coração do Colorado. Né? Uma vez nós caímos. Mas hoje eu estou orgulhoso de mim. Porque eu acho que o que eu poderia ter feito lá atrás, eu fiz agora. Isso, felicidade enorme para meus amigos. Não dá para explicar, não consigo responder. Tinham 190 quando acabou o jogo, agora estava em quase 300 mensagens de amigos. Mas quero, no fundo, agradecer a todo mundo. Fiquei feliz porque voltei a trabalhar com o D'Alessandro. É sido um jogador que me marcou muito, me ajudou muito. Voltei a trabalhar com o presidente, que você achava que eu tinha birra com o presidente. Nunca teve. Alguma coisa que eu não gostei, ou ele alguma coisa que não gostou de mim. Isso foi dito, mas nunca foi empecilho. Ano passado, tem mais de um ano, ele me chamou, me convidou. Eu não pude porque ia ser avô, porque a logística estava muito ruim. Então, para vocês verem que não tem nada. Conheci outras pessoas na direção que eu não conhecia. Voltei a trabalhar com o Mazuco. Trouxe meus 2 fiéis escudeiros, Hélio Carraveta e Leomir Souza. E voltei a trabalhar com o Diogo preparador físico, que eu conheci na comissão do Ramon, em 23 no Vasco. Cara, que é melhor que nós todos estarmos felizes, não tem preço isso. Então valeu, cara. Papai do Céu guarda essas coisas. Papai do Céu guardou para mim um segundo tempo no Grenal do século louco. Eu entrei no vestiário louco, um baile que nós estávamos tomando, com um jogador a menos, e voltei depois no final do jogo, mais louco ainda, pela exibição que nós tivemos. Então, acho que nesses momentos assim, parece que é sinergia. Nesses momentos importantes do Inter, eu estou sempre junto. Professor Abel, Adriano Garcia, Rádio Galera aqui na frente. Nós é que temos que agradecer pelo que o senhor fez, conquistando um título como Mundial e principalmente pelo que aconteceu hoje. Quando aquela bola bateu na trave no primeiro tempo, o que o senhor pensou, né, que dela não ter entrado? E depois, quando o Borré perdeu o segundo gol, eu queria saber também se o senhor pensou a mesma coisa. E eu queria saber qual é o santo que o senhor é devoto, porque ele é muito forte. Não, eu sou extremamente católico. Extremamente. Eu tenho uma santa eu sou muito devoto, Francisca de Paula Jesus, Inhá Chica, assim que ela é chamada. Mas eu sempre agradeço. Eu não pensei absolutamente nada na hora que bateu na trave. O que eu queria sentir naquele momento é que nós não estávamos abdicando do jogo. Estávamos jogando, pensando em ganhar. A dificuldade, você viu como é bem armado esse time do Bragantino. É um time leve, um time que tem um coletivo muito forte. Nós o confundimos o máximo que deu. Você viu que teve momentos que ele botaram o João para trás do Pita, abriram o Sacha do lado esquerdo, depois voltou. Isso que é hoje. O futebol é feito assim, tu tem que procurar surpreender o adversário, não com os nomes. Eu tentei de uma maneira diferente contra o São Paulo, não fui feliz. E hoje eu acho que nós fomos felizes. Então, valeu, a gente fica, caramba, a bola será que não vai entrar? Não vai entrar. Estava aquele trauma de não fazer gol, né? Porque o jogo contra o Santos foi incrível
Foram muitas oportunidades perdidas. Mas valeu, cara. Sinceramente, valeu, porque eu falei do Rogério, do goleiro. Quanto cara, gente boa eu vi hoje. Nada, nem no título lá do Mundial, eu vi tanta lágrima na face dos jogadores. Isso prova que não era assim. O ambiente era bom, que todos queriam. E, claro, é um presente. É um presente. Eu não dei presente nenhum, eu me juntei ao staff e nós procuramos isso, a solução. Porque quem resolveu foram os jogadores. Deu, né, gente? Abel, boa noite. Só mais uma. Nani Quemel, da Rádio Inferno. O senhor está usando uma camisa branca hoje. E o senhor citou o Grenal do século. Tem alguma relação, alguma superstição? Você esqueceu a cor da camisa no sorteio no Mundial? Foi branca. Então foi por isso a escolha? Não, eu sou meio supersticioso. Porque eu amo roupa. Tá dando... Não estou falando nada errado, não, né? Porque depois, parar merda na imprensa, no jornal, eu vou saber. Eu amo roupa azul. Mas aqui nem carro azul pode ter, né? Então, cara, é assim, eu gosto muito do branco. Mas como estou um pouquinho acima do peso, porra, dá muita bandeira. Mas eu falei, não, eu vou de branco. E tinha até uma preta que eu trouxe, eu sabia que estava toda molhada, mas secou, eu continuei. Mas eu não tinha como botar preto. Eu não gosto de roupa escura para dia de jogo. O negócio parece que não ilumina. Tá bom? Abel, a última então. Jairo Vinck aqui da Baldasso TV. O senhor tinha dito esses tempos que não tinha conquistado um brasileiro pelo Inter, né? Tem uma chance, próximo ano agora, 2026, continuar aí no seu cargo, não? Posso ser roupeiro, posso ser o que for, não sei. Porque se for campeão, você tem que ser campeão também. Mas como treinador, tá louco mesmo. Chega, voltei esses... Ó, foi incrível para mim. Porque eu tive Covid 3 vezes. Graças a Deus, problema nenhum. No Covid. Mas depois, dá a impressão que a memória recente piorou, que a audição piorou. E como eu vi que minha memória estava legal, voltou, cara. Vendo a escalação do adversário para poder falar o nome certo dos jogadores. Foi muito bom. Mas para mim deu. É mais uma coisa que me marca. Eu tinha parado como treinador no Fluminense. São os dois times que eu amo. E agora, o homem me trouxe para, definitivamente, que não tem mais volta, encerrar como treinador aqui no Inter. Professor. Já te falei que eu estou com condição ruim. Fala agora. Professor Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. O senhor tem falado ao longo da coletiva, por exemplo, de pensar para não chegar nessa situação, né, e trabalhar para não chegar nessa situação de novo. Na coletiva, na zona mista dos jogadores, diversas vezes eles falam: a gente não sabe como chegamos a esse momento. E claro, o senhor está aqui há uma semana, basicamente. Em uma semana, se o senhor pudesse dar algum tipo de conselho, de dica, ou até pela sua experiência, como o Inter faz para não chegar nesse momento? Eu acho que isso não tem nem muito a ver com capacidade, não, sabe? Isso vai ter a ver com o perfil. Além de tudo, da parte técnica, que todo mundo quer ver time brilhante. Você viu, meu time de 2006, ele não era brilhante. Eu não tinha nenhum jogador fora de série. Mas tinha um coletivo, tinha uma determinação incrível, cara. Né? O título mais fácil que eu ganhei, sabe com quem foi? Foi com o Fluminense, em 2012, o brasileiro. Eu tinha Fred, Thiago Neves, Wellington Ney, Jean,
Cavalieri. Cara, foi mole. Deco. Então, tu vai vendo. Então, isso aqui, isso eu aprendi. Aqui, né, nesse conhecimento do Inter. O perfil, cara. Primeiro, tu tem que ser aquilo que eles foram hoje. Sabe? Não importava aquele momentozinho que o outro teve superior, foi lá, igualou e melhorou, começou a jogar melhor e fez o gol, e sofreu. Eles vieram com tudo para o segundo tempo, ali depois do 1-0, e nós fizemos o segundo, fizemos o terceiro. Então é isso, cara, é isso aí que eles falaram na zona mista. É impossível deixar chegar onde chegou. Isso aí que vai ser o ponto fundamental. Beleza? Obrigado, Bel. Agora terminou.